Moisés entrou na história com sinais que nenhum homem comum tinha. Um chamado direto de Deus, autoridade para confrontar Faraó, poder para abrir o mar e receber a lei no monte. Ele é celebrado como legislador, libertador e amigo de Deus. E, no entanto, há um detalhe quase esquecido. Moisés teve 2 filhos, e eles praticamente desaparecem da narrativa pública do Êxodo. Qual é a verdade incrível por trás desse silêncio? O que a Bíblia quer nos mostrar quando seus próprios filhos não ocupam o centro da cena ao lado do pai? Vamos caminhar por esse mistério com cuidado, porque o silêncio bíblico é um espaço fértil para descobrir verdades profundas sobre vocação, serviço e a maneira como Deus opera. Antes de seguir, se você gosta de reflexões bíblicas claras e pastorais, inscreva-se no canal. Aqui nós buscamos entender as Escrituras e aplicá-las à vida. Fica comigo. Comecemos pelo começo conhecido. Depois de matar um egípcio e fugir para Midian, Moisés casa-se com Zípora, filha de Jetro, e estabelece uma vida relativamente anônima como pastor de ovelhas. É nesse tempo de exílio que nascem os filhos. A narrativa em Êxodo 2:22 NVI registra o nascimento do primeiro filho e o nome que lhe foi dado, um nome que carrega significado. Gersom. Vou adotar a grafia Gersom para este roteiro. Variantes textuais incluem Gerson e Gershom. O nome evoca a condição de estrangeiro, alguém que viveu como exilado. Depois vem o outro filho, cujo nome se encontra em variantes textuais. Eliezer, aqui usarei Eliezer, com variantes como Eliezer ou Elie. O significado do nome é igualmente revelador. Deus é ajuda. Mesmo nesses nomes, vemos uma história. Um pai que viveu fora de sua terra e uma família que dependeu da providência divina. As menções a esses meninos, contudo, são breves. Encontramos suas presenças em alguns momentos-chave. Quando Moisés retorna ao Egito com sua família, o texto menciona que ele levou seus filhos. Êxodo 4:20 NVI. E há o episódio desconcertante registrado em Êxodo 4:24-26 NVI, onde Zípora intervém numa cerimônia que parece envolver a circuncisão dos filhos. Muitos intérpretes veem ali uma reconstituição plausível de um gesto vital para manter o pacto. Mais adiante, em Êxodo 18 NVI, quando Jetro, o sogro de Moisés, vem ao encontro por ocasião do êxodo, traz consigo a família do meio do deserto para se reunir com Moisés. Novamente uma presença registrada, mas sem desenvolvimento maior. Depois desses registros, no entanto, os nomes desaparecem da cena pública. Não são citados como líderes, não aparecem no momento da travessia do Mar Vermelho, nem durante a entrega da lei no Sinai, nem nas passagens posteriores que descrevem o estabelecimento do culto e do sacerdócio. Esse silêncio narrativo provoca perguntas legítimas. Foram deixados de lado? Foram chamados a outra missão? Ou simplesmente não eram personagens destinados à ribalta? Para lidar com esse silêncio sem cair em especulação irresponsável, proponho 3 linhas de leitura, não como certezas categóricas, mas como perspectivas plausíveis e bem ancoradas no texto. Em cada proposta, indicarei os textos de apoio para que possamos manter a linha exegética. Primeira linha: distinção de papéis por desígnio divino. Quando a Bíblia organiza a família sacerdotal, ela distingue claramente o ofício sacerdotal destinado a Arão e seus filhos. Em Êxodo 28, NVI, por exemplo, Deus determina as vestes e o serviço do sumo sacerdote e estabelece uma linhagem sacerdotal para Arão. Essa foi uma escolha institucional para o culto público. Moisés, ainda que líder máximo do povo, não foi colocado no mesmo lugar do ponto de vista funcional do culto oficial. O sacerdócio teve uma configuração própria. Um tio e seus herdeiros assumiram funções litúrgicas e, com isso, receberam destaque em áreas específicas da vida religiosa.
A ausência de Gerson e Eliezer nas listas e nas funções sacerdotais pode refletir justamente essa divisão de tarefas. Em outras palavras, a permanência de uma família de destaque não se traduz automaticamente em herança do mesmo ofício. Aqui há uma lição teológica. A vocação de um pai não determina automaticamente a vocação dos filhos. As funções que Deus institui podem seguir outros caminhos. Segunda linha, a singularidade do chamado de Moisés. O próprio texto teológico da Bíblia reconhece que Moisés foi uma figura única. Deuteronômio 34:10, NVI, afirma que, desde então, não surgiu em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Essa singularidade não é apenas biográfica. Trata-se de uma vocação singular, impossível de ser reproduzida por herança natural. Havia, portanto, um tipo de ministério que estava ligado diretamente a uma comunicação e a uma missão específicas que Deus deu a Moisés. Não é que os filhos foram desconsiderados, é que o chamado de Moisés ocupou um lugar que, por sua natureza, não seria automaticamente legado. Deus, na sua sabedoria, distribui responsabilidades conforme seu propósito, e às vezes o papel mais alto não produz uma linhagem que o substitua. Isso nos lembra que proximidade com um líder espiritual, por laço sanguíneo ou por convivência, não garante automaticamente o mesmo chamado. Terceira linha, timing, presença física e escolha de permanência. Há indícios textuais de que, em diferentes momentos, a família de Moisés ocupou lugares distintos e que nem sempre esteve presente nos centros de decisão. Alguns trechos sugerem que membros da família permaneceram em Midian por períodos. Em Êxodo 18, por exemplo, Jetro traz a esposa e os filhos para encontrar Moisés depois que a libertação já estava em andamento. Isso indica um ciclo de idas e vindas, um entrelaçar de vidas entre o campo e o acampamento do povo. Quando olhamos para os grandes episódios, as pragas, a travessia, a entrega da lei, os textos não colocam os filhos de Moisés como atores centrais. É possível, então, que o tempo e o local em que eles viveram tenham simplesmente colocado esses filhos fora da linha de frente narrativo. Essa é uma leitura plausível e que evita atribuir motivos morais aos filhos. Não estamos dizendo que escolheram ficar de fora por fraqueza, nem que foram rejeitados. Mostramos apenas que circunstância e presença física influenciam quem aparece nas histórias. Essas três linhas não se anulam. Ao contrário, elas se complementam. A distinção do sacerdócio aponta para um arranjo institucional. A singularidade de Moisés mostra um chamado irrepetível, e o fator tempo-lugar ajuda a entender como personagens podem existir sem ocupar o centro da narrativa. Em conjunto, elas nos conduzem para aquilo que proponho como a verdade incrível. O aparente desaparecimento dos filhos de Moisés não é sinal de rejeição divina, nem de desonra humana, mas de um propósito maior que valoriza a fidelidade discreta e realoca vocações segundo a sabedoria do Senhor. Essa verdade fica ainda mais clara quando olhamos para a continuação do registro bíblico e percebemos que a linhagem de Moisés, embora não assuma o sacerdócio público, não é apagada. Em 1 Crônicas 23:24, NVI, ao organizar os levitas e seus serviços, vemos menções que ligam descendentes de Moisés ao serviço levítico no templo. Nomes como Subael e Reaías aparecem nas listas genealógicas e nas funções dos levitas. Esses registros sugerem que a família de Moisés encontrou um lugar no ministério do povo, um serviço vital para o funcionamento do culto, ainda que nos bastidores, longe dos holofotes. Os levitas tinham responsabilidades essenciais: cuidar do tabernáculo, transportar o santuário, preparar o espaço para a adoração pública, manter a ordem do culto.
Era um serviço que tornava possível que o povo encontrasse a Deus. A participação dos descendentes de Moisés nessas tarefas aponta para uma continuidade de compromisso e serviço, embora em posição menos evidente. É importante enfatizar: servir nos bastidores não é ser menos importante. A própria estrutura do culto no Antigo Testamento dependia de uma rede de funções que juntas viabilizavam a presença de Deus entre o povo. O trabalho do sacrifício, a manutenção do espaço sagrado, a logística do acampamento, tudo isso precisava de mãos fiéis. Assim como um hospital depende de quem limpa, organiza e prepara, a adoração pública depende de servos leais que atuam sem alarde. A história de Gersom e Eliezer, quando contemplada à luz de 1 Crônicas, deixa de ser história de perda e se revela como testemunho de serviço que sustenta a vida religiosa. Agora, como essa interpretação toca a nossa vida hoje? É aqui que a mensagem se torna pastoral e urgente. Muitas pessoas entre nós se sentem invisíveis, no trabalho, na igreja, em casa. Você tem se esforçado e, ainda assim, parece não ser reconhecido. Talvez seu ministério seja o de servir em silêncio, cuidar de uma criança, administrar tarefas que ninguém vê, consolar corações feridos à noite. A história dos filhos de Moisés nos diz algo consolador e desafiador ao mesmo tempo. Primeiro, que a visibilidade pública não é o critério de valor diante de Deus. Deus conta o serviço fiel, mesmo quando ninguém aplaude. Ele honra a fidelidade oculta. Segundo, que herança humana, estar próximo de um líder, ser filho de alguém notável, não garante automaticamente a mesma vocação. Cada pessoa precisa ouvir e responder ao chamado que Deus tem para si. Terceiro, que o serviço nos bastidores tem um papel redentor e imprescindível na comunidade de fé. Permita que eu sugira 3 princípios práticos para quem se identifica com essa narrativa. 1. Procure intimidade com Deus acima de cargos. O chamado de Deus é experiencial. O centro da sua vida espiritual não é o reconhecimento humano, mas a relação com o Senhor. Invista tempo na leitura da palavra, na oração e na escuta. A fidelidade começa no lugar secreto. 2. Valorize o serviço discreto como vocação real. Seja no cuidado doméstico, na cozinha da igreja, na organização de quem visita, no suporte a um líder. Tudo isso é ministério. Não menospreze o que você faz. Pergunte a si mesmo: como o meu trabalho facilita a adoração, o cuidado e o testemunho do Evangelho? 3. Persevere sem comparar. A comparação com o sucesso alheio corrói a alegria. Moisés teve um chamado único, outros foram chamados a outras funções. Aprenda a celebrar os dons e missões dos outros e a ser fiel no seu campo de atuação. Esses princípios exigem coragem espiritual. É fácil cair na armadilha da frustração quando o aplauso não vem. Mas lembre-se, a narrativa bíblica, ao deixar cair no silêncio os nomes dos filhos de Moisés, pode estar nos ensinando a olhar para além do holofote. Deus tem um jeito de reorganizar vocações que pode ser surpreendente. Às vezes, transfere responsabilidades para outros, às vezes coloca a fidelidade de uma família no suporte invisível que sustenta toda a adoração. Há, portanto, uma generosidade divina em abranger diferentes formas de serviço. Vamos voltar um pouco ao texto para não perder de vista o critério exegético. Quando afirmo que a ausência dos filhos não implica rejeição, não estou inventando desculpas. A própria redação bíblica evita imputar culpa aos filhos ou sugerir castigo. As listas genealógicas de 1 Crônicas mostram continuidade. E as instruções sobre o sacerdócio em Êxodo 28 deixam claro que a instituição do culto público tinha regras próprias. Em termos práticos, isso significa que a leitura que propomos salva-se por consistência interna com o texto.
Ela explica o silêncio sem atropelar o que o texto diz. Também vale considerar que, culturalmente, as narrativas bíblicas selecionam personagens conforme o foco teológico do autor. Nem todo parente de líder é narrado em detalhe. Nem toda vida é passada em crônica. O critério de seleção é teológico. O autor coloca diante do leitor aquilo que serve ao propósito de comunicar a aliança, o juízo, a graça e a fidelidade de Deus. Quando um personagem é mencionado apenas de passagem, isso não é necessariamente sinal de desvalorização, mas de que a narrativa procurou enfatizar outros elementos. Ainda assim, a menção, por menor que seja, não é cancelamento. Gerson e Eliezer aparecem, seus nomes permanecem, e a memória deles, ao longo das gerações, é preservada em registros que apontam para serviço na comunidade de fé. Há também um aspecto pastoral mais profundo. O silêncio narrativo nos convida a contemplar o valor do anonimato. Em uma sociedade que valoriza exposição, estatísticas e visibilidade, as Escrituras parecem nos lembrar que Deus se agrada também do anônimo. Aquelas ações que ninguém enquadra, as conversas de consolo que passam despercebidas, as doações feitas sem registro, tudo isso compõe a fibra do corpo e do reino. Quando Deus organiza sua obra, ele não mensura pelo tamanho do palco, mas pela qualidade da fidelidade. No clímax desta reflexão, então, podemos afirmar: a verdade incrível por trás do desaparecimento dos filhos de Moisés é que Deus muitas vezes reordena vocações e honra a fidelidade oculta. O silêncio não é ausência de amor, é frequentemente o cenário onde Deus realiza desígnios que não dependem de fama. Ele reconhece o trabalho dos que permanecem em segundo plano. E, em muitos casos, é por meio desses servos que a comunidade sobrevive e cresce. Se essa palavra toca você, pense agora em uma pessoa em sua vida que trabalha nos bastidores e é pouco vista. Pode ser um voluntário, um cuidador, um irmão ou irmã que ora em silêncio, um pai ou mãe que sacrifica sem reconhecimento. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Diga a ela que, como a família de Moisés, seu serviço tem valor diante de Deus e da comunidade. Antes de encerrar, convido você a um breve momento de oração. Senhor, nosso Deus, reconhecemos que nem sempre entendemos os caminhos do Senhor. Obrigado por colocar pessoas fiéis em nossas vidas, muitas vezes sem holofotes. Abençoa aqueles que servem em silêncio. Dá-lhes alegria e perseverança. Mostra-nos como honrar o trabalho oculto e como responder ao nosso próprio chamado, seja ele visível ou discreto. Consola os que se sentem esquecidos e dá segurança de que o Senhor vê cada gesto de amor. Que a nossa fé seja prática, humilde e constante, e que possamos em tudo refletir a tua fidelidade. Amém. Que a paz do Senhor fortaleça sua fidelidade cotidiana. Se esta mensagem lhe trouxe consolo, compartilhe com alguém que precisa ouvir que o seu serviço importa. Escreva nos comentários qual das 3 leituras sobre os filhos de Moisés falou mais ao seu coração. A distinção de papéis, a singularidade do chamado, ou a questão do tempo e da presença física. E conte como isso tem ressoado em sua vida. Obrigado por caminhar até aqui. Que Deus use sua fidelidade onde você se encontra.